Fala pessoal, tudo bem? Espero que espero que você esteja bem. Sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e eu estou resolvendo algumas questões da banca Sousandrade, tá? Da banca Sousandrade, questões que já caíram em provas anteriores. Então, questões de 2023, 22, 21, questões lá de 2014, 15, uma mistura de questões. Essa agora que eu vou responder são questões de nível superior, para quem vai fazer aí alguma para a área superior. Mas eu também estou preparando vídeos aí com questões de nível médio, tá? Que caíram para o nível médio. Nas próximas semanas eu estarei postando para vocês. Então nós vamos resolver questões. O meu objetivo aqui não é dar aula para vocês de língua portuguesa, é resolver questões e a partir das questões a gente relembrar dos conteúdos. E aí você pode procurar estudar um pouco mais esse conteúdo se você sentir que precisa aprofundar um pouco mais nele. Tranquilo? Já vou te pedindo que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber os outros vídeos, assim como compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas que vão fazer concurso, tá? Então, língua portuguesa, Banca Sousandra de parte 4, aqui meu Instagram, se você quiser me seguir, mandar sua dúvida, fazer alguma outra pergunta, ou então colocar aí nos comentários. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, você vai parar o vídeo, tentar responder a questão, e em seguida eu vou corrigi-la com vocês. Eu coloquei aqui 10 questões, que é o número de questões de língua portuguesa que normalmente vem aí nas provas da Sousandrade. A não ser que você seja específico de língua portuguesa, que aí caem aquelas 10 no geral, e outras mais lá na parte específica. Essa daqui é mais a parte geral, português que cai para todo mundo, nível superior. Tranquilo? Vamos à primeira questão. Você pode aí pausar o vídeo e tentar responder. Tranquilo? Então vamos lá. Em novas operações de gênero foram proibidas. A concordância, olha só, questão de concordância. A concordância obedece aos preceitos gramaticais normativos. Marque a opção que também se observa essa obediência. Ela está dizendo que essa frase aqui, ó, novas operações do gênero foram proibidas. Ele está dizendo, essas novas operações, está concordando o quê? Se foram proibidas, o quê? Novas operações. Então, proibidas porque são operações, operações feminino. Então, proibidas aqui feminino. Está no plural aqui proibidas porque operações também está no plural. Então, operações feminino. Novas aqui, novas, né? Novas operações, novas. Está no feminino, proibida fica no feminino. Foram proibidas porque estão aqui no plural. Então, aqui é uma questão de concordância. Certo? Tá tendo concordância. Ele quer saber nessa questão qual é a alternativa que também obedece à concordância. Vamos ver? Olha só. Deveria ser necessário a presença do gerente. Aqui a gente já tem um erro. Deveria ser necessária. Ó, tem um azinho aqui. Ó. O que deveria ser necessário? A presença. Então, a presença deve ser necessária. A presença é necessária. Concordância nominal. Então, deveria ser aí a resposta. Deveria ser necessária a presença do gerente. Então, essa daqui já está errada. Ficam proibidas. Ficam proibida. Seria para ser ficam proibidas. Ó. Ficam proibidas o quê? As entradas de clientes nessa sala. Era para ser ficam proibidas. Ele colocou ficam proibida. Então, aqui eu tenho um erro, tá? Você deve estar ouvindo aí os cachorros dos meus vizinhos, né? Os meus vizinhos têm cachorros de um lado do outro, então toda vez que eu vou começar a fazer o vídeo, eles começam a latir. É um negócio assim que eu não entendo. Mas vamos lá. Então, aqui a letra B também não pode ser. Tem um erro aqui de um erro gramatical, tá? Então, vamos lá. É necessário disciplina para o desempenho de uma função bancária. Olha só, é necessário disciplina para o desempenho de uma função bancária. Está parecendo com essa daqui, mas vamos ver as outras. Pode ser bom a visita do auditor fiscal em nossa agente. Não, gente, pode ser boa. Ó, a visita deve ser boa, que era para ser boa e não bom, para ter concordância. Certo? Pode ser boa a visita.
Sempre é preciso vários seminários ao mês sobre investimentos bancários. Aqui também tem outro erro, ó. Sempre é preciso o quê? Vou voltar aqui, vários seminários. Então, seria para ser aqui a resposta. Sempre são precisos vários seminários. Então, eu tenho erro aí de concordância. E aí você diz, Cristiano, por que o gabarito aqui é a letra C? Porque, olha só, se aqui, na frente da palavra disciplina, tivesse um determinante, por exemplo, se tivesse a disciplina, então deveria ser, é necessário a disciplina para o desempenho de uma função bancária. Se tivesse o determinante a aqui, um artigo, esse necessário deveria ficar no feminino. Então, era para ser, é necessária a disciplina para o desempenho de uma função bancária. Mas, como não tem um determinante, ele pode ficar aí no masculino. Então, é necessário disciplina. De boa, tá certinho. Agora, se viesse a disciplina, então não poderia ser necessário, teria que ser necessária. Então, a única que obedece aqui à regra é a letra C. Tranquilo? Porque não tem determinante. Então, você vai observar isso. Se eu digo, por exemplo, a água de coco é boa, vem determinante. Agora, se eu digo água de coco, eu posso dizer é bom, porque não tem determinante. Tranquilo? Água de coco é bom. Agora, se não tem determinante, se eu tiver a água de coco, aí tem que ser é boa. Água de coco é bom. Sem determinante, eu posso deixar no masculino. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Bem legal essa daqui. Considere o seguinte período. A televisão central da China, de controle estatal, transmitiu na semana passada um show com o objetivo de alertar os telespectadores para não dar suas casas e carros em garantia para empréstimos feitos para a compra de ações. A oração destacada expressa a circunstância de que essa oração aqui, ó, a televisão da China ela fez algo, certo? Ela exibiu um show para as pessoas, para não dar suas casas e carros em garantia para empréstimos feitos para a compra de ações. Para o vídeo aí, tenta responder. Essa oração aqui, gente, ela não dá ideia de condição, não é uma condição. Então, a televisão central da China exibiu algo com um objetivo. Qual foi o objetivo? Para não dar suas casas e carros, para que os espectadores, né, não deem, né? Olha só, com o objetivo de alertar os telespectadores a fazer o quê? Qual foi o objetivo? Para que eles não deem as suas casas e carros em garantia para empréstimos feitos para a compra de ações. Então, não tem uma condição aqui, tem um objetivo. Essa oração toda aqui expressa o objetivo disso ser feito. Não dá ideia de tempo, não é conformidade, não é uma consequência, mas essa oração ela dá ideia de finalidade, uma circunstância de finalidade. Finalidade é a mesma coisa de objetivo. Você vai fazer isso com qual finalidade? Você vai fazer isso com qual objetivo? Então, por que a televisão central da China exibiu isso? Com o objetivo, com a finalidade de os telespectadores não darem suas casas como garantia de empréstimos. Tranquilo? Tá acertando? No final, você vai colocar aí nos comentários quantas você acertou dessas 10, tá? Vamos para a próxima. Questão bem simples de ortografia, para saber se você sabe a escrita correta das palavras aí, tá? Então, marque a opção que preenche os espaços encontrados nos períodos a seguir, obedecendo a sequência correta. Só no ano passado, as empresas, a gente sabe que empresa, a gente se escreve assim, né? Com S, eu já vou eliminar a letra C, a letra B, a letra A. Sobram para mim aqui a letra D e a letra E. Empresas, o S, entre duas vogais, é a regra, tem som de Z. Empresas. Certo? Então, vamos lá. Só no ano passado, as empresas chinesas captaram, as empresas captaram. Então, captaram não pode ser aqui, eu já eliminei essas aqui, então eu vou para cá. Captaram aqui está do mesmo jeito, né? Então, continua aqui entre a letra D e a letra E. Captaram cerca de 53 bilhões nas bolsas de Xangai e Hong Kong. As autoridades chinesas começaram a se acautelar. Acautelar é com L ou é com U?
Gente, vem de cautela, é a letra D aqui a nossa resposta. E elas foram surpreendidas, tá? Aqui. Começaram a se serem, né, surpreendidas. É isso? Não, não. As autoridades chinesas começaram a se acautelar, pois foram surpreendidas com o fato. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Né? Esse D ficou horrível, mas é o D aqui, porque eu não sei ainda usar. Não estou usando a caneta, estou usando o mouse para fazer essas inscrições. Certo, gente? Surpreendidas. Letra D. Vamos lá. Próxima questão. Normalmente, a banca Souza Andrade, ela coloca um texto, e é porque aqui eu misturei várias questões. Nos outros vídeos, eu fiz uma prova toda da Souza Andrade. Os meus próximos vídeos do nível médio, eu vou usar a prova mesmo, a prova toda. Aqui eu misturei várias questões, tá? Mas normalmente ela coloca um ou dois textos, e esse texto, às vezes ela coloca um texto e ele serve para todas as questões, tá? Ela só vai pegando pedaços, recortes para fazer os enunciados, as suas questões. Vamos lá. Considere o uso de sufixos. Olha só, muito boa essa questão e ela é muito difícil, tá? Pare o vídeo e tente fazer. Considere o uso de sufixos presentes nos seguintes períodos. São aqueles que, em princípio, têm um ambiente político-econômico mais estável que os demais. Naquele banco, eu vou ler o enunciado para você poder entender o que ele está pedindo, para você nessas letras, nesses números aqui. Em que opção os itens indicam períodos cujos sufixos não expressam apenas significação de tamanho? Até o enunciado, você diz, meu Deus, até o enunciado já é difícil. O que ele quer nessa questão? Eu tenho aqui 4 frases. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 frases. Ele quer saber qual das palavras o sufixo, ele não indica apenas tamanho, ele indica outra coisa, além de tamanho. Certo? Ele quer saber aquele que ele indica apenas tamanho e não outra coisa. Tá? Eu vou explicar. Olha só. Naquele banco não havia um orelhão. A gente sabe que orelhão pode ser uma pessoa que tem orelha grande, né? Ele tem um orelhão. Ou o orelhão pode ser, talvez os mais novos não saibam, mas talvez pode ser aquele telefone público que as pessoas utilizavam. Então, orelhão aqui, essa palavra, esse termo, ele tem 2 significados. Orelhão, alguém que tem orelha grande, e orelhão, o telefone público. Ele não quer isso, ele quer a resposta aqui, ele quer saber qual dessas questões aqui, o sufixo indica apenas isso e nada mais, tá? Não expressa apenas significação de tamanho. O gerente do banco sorria do narigão do diretor. Narigão. Narigão aqui, gente, pode ser alguém que tem nariz grande. Pode significar outra coisa, narigão? Você conhece outro significado para narigão? Não. Narigão só tem significado de nariz grande. Já orelhão, não. Orelhão pode ser alguém que tem orelha grande ou alguém que usa, ou também pode significar o telefone fixo. Ele quer, o que ele diz? Em que opção os itens indicam períodos cujos sufixos não expressam apenas significação de tamanho. Certo? Não expressam apenas significação de tamanho, ou seja, indicam outra coisa. Então, eu já sei aqui que o número 2, ele está fora. Então, eu já vou eliminar aqui onde tem o número 2. Ó, já elimino aqui a letra A, já elimino aqui a letra C e já elimino aqui a letra E. Me sobram aqui a letra B e a letra C. Tranquilo? Tranquilo? A gente já sabe que pode ter 2 significados. Vamos ver o número 3. Meu banco é um paizão para mim. A gente sabe que paizão aqui pode ser um pai grandão, né? Pai gigante, ou pode ser aquela pessoa que é muito amiga, aquele pai que é muito companheiro. Então, o número 3 também vai aqui, que já não tem na letra D. Então, eu nem vou ver o número 4. Que é o número 4 diz aqui, ó, o funcionário da carteira de investimento foi um santarrão
Foi chamado de santarrão pelo cliente. Santarrão pode ser um santo grande e santarrão também pode ser aquela pessoa que faz, que tenta ali ser aquele que faz tudo correto, né? Que não comete erros, que às vezes é até fingido. Ah, tu é um santarrão que não comete erros. Então, quais são os períodos em que a palavra indica muito mais, indica não apenas tamanho, mas indica outro significado? A número um, a número 3 e a número 4. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Então, gabarito, letra B. Deu para entender? Ele queria saber qual dos períodos o sufixo ali, gão, ão, rão, paisão, ele indica não só tamanho, mas algo além. Eu tenho 3 que indicam algo além de tamanho, que é a número 1, 3 e 4. A única que não indica é a número 2, que narigão. Narigão é só narigão. Uma questão bem complicadinha, né? Mas caiu aí. Você que vai fazer para nível superior, se prepare para isso. Eu achei uma questão bem interessante. Vamos lá. Uma outra questão que pode cair bastante, que a Sousândade ama, é essa questão de substituição de palavras. Ela pede para você substituir um termo por outro, desde que ele possa equivaler ali à mesma significação. Por exemplo, digamos que essa seja uma atitude... Desculpa, digamos que essa seja uma virtude perigosa, Luli. O trabalho pode sair bem feito, mas sua atitude desperta alguns sentimentos em seus colegas. Na melhor hipótese, de agradecimento por sua preocupação. Na pior, de raiva incontida por sua intromissão. Ele pergunta o seguinte: considerando o contexto, é correto afirmar que no fragmento acima, esse fragmento aqui acima que a gente acabou de ler, ó, esse fragmento acima que a gente acabou de ler, é correto afirmar nele o quê? A forma verbal digamos equivale a admitamos? Você acha que digamos equivale a admitamos? O emprego da conjunção mais justifica-se por expressar uma ideia de adição. Onde é que está mais aqui? Ó? O trabalho pode sair bem feito, mas não, esse mais aqui não é adição. Esse mais indica oposição, adversidade. Não pode ser a letra B. O adjunto bem feito, na frase em que se encontra, é oposto a mal feito? Não, o oposto de bem é mal com L, não mal com U. Mal com U é o oposto de bom. Então, não pode ser. O pronome que, em digamos que, substitui a palavra atitude usada em um parágrafo anterior do texto. Digamos que. Não, esse que aqui, ele não é um pronome relativo. A gente vai falar disso numa questão daqui a pouco. Esse que aí, ele é uma conjunção integrante. Digamos isso. Ele faz parte da oração subordinada substantiva, que nesse caso é a objetiva direta. Digamos isso, digamos que. Ele não está substituindo ninguém, não. Ele é apenas uma conjunção integrante. Tá? Então, não pode ser aqui a letra B, a letra D. O emprego da forma verbal seja... justifica-se por expressar um fato certo? Não. Digamos que esse seja aqui, ele está no modo subjuntivo. Você sabe que o verbo tem 3 modos. Indicativo, indica uma certeza. Subjuntivo, uma incerteza. Ele não tem certeza, ele está dizendo, digamos que essa seja uma atitude perigosa. Pode não ser perigosa. Então, não é algo certo, não é um fato certo. É uma suposição. Eu posso sim substituir a palavra digamos por admitamos. Admitamos que essa seja uma virtude perigosa, Lula. Então, aqui a resposta, gabarito, letra A de amor. Tá gostando? Tá acertando? Já te peço que você não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, tá? Vamos continuar. Pare o vídeo e tente responder. O mesmo texto, tá? Digamos que essa seja uma atitude perigosa, Lúlio. O trabalho pode sair bem feito, mas sua atitude desperta alguns sentimentos em seus colegas. Na melhor hipótese, de agradecimento por sua preocupação. Na pior, de raiva incontida por sua intromissão. É o mesmo texto, mas a questão é diferente, tá? O comentarista Max Gerhardt, a respeito da atitude de Lully, expressa 2 sentimentos. Olha só, aqui há 2 sentimentos. Ele quer saber, interpretação textual aí. Ele expressa 2
sentimentos nessa fala. E aí? Letra A. De forma conclusiva, empregando conjunções adequadas para esse fim, não é de forma conclusiva, gente. Eu nem consigo perceber aqui conjunções de conclusão, logo, portanto, tá? Desse modo, dessa forma, nem tem. De modo similar, os dois comportamentos de Lully que ele pode despertar, eles são similares? Não. Ele diz que pode ser de agradecimento ou também pode ser de raiva. Então, eles não são... o comentário dele, né, não expressa sentimentos similares. Pelo contrário, são de oposição. Tá? Então, não é a letra B. De modo associativo, utilizando-se de substantivos em escala sinonímica. Olha, associativos também não, porque é quase parecido com a questão da similaridade. Não são associativos, são opostos, são antagônicos. Pegou a visão? São sentimentos antagônicos que eles podem despertar. Então, gente, é a letra D. De certo modo antagônico, utilizando-se de formas adjetivas para caracterizá-lo. Na melhor das hipóteses, de agradecimento por sua preocupação. Na pior, de raiva incontida por sua intromissão. Então, os sentimentos são diferentes, são antagônicos, tá? Aí vem de antônimos, são opostos os sentimentos. Ele pode despertar nos amigos um sentimento de agradecimento, preocupação, os amigos podem ter isso por ele, ou também de raiva, por ele estar se intrometendo nessa ânsia de Lully querer ajudar ali todo mundo. Tá? De um modo comparativo também não tem comparação aqui. Certo, gente? Letra D. Próxima. Essas questões aqui geralmente tem uma ou duas na Sousandrad. Eu já percebi olhando as provas, tá? Eu já fiz prova para a Sousandrad, já passei em provas da Sousandrad, e eu percebo que eles sempre colocam questões desse tipo. Eu acho bem interessante. E aí nós vamos fazer duas questões utilizando esse mesmo texto. Então, leia com calma, tente responder para o vídeo aí, para a gente poder seguir. Vamos lá. A linguagem, a filosofia já o sabe, tem valor ontológico. A linguagem tem valor ontológico, a filosofia já sabe. A palavra ontológico no mais, estranha a muita gente. Mas no contexto da frase quer dizer apenas o seguinte: o ser é linguagem. Qualquer ser humano, todo ser humano, afirma isso, significa dizer que a palavra não seria, acho que eu li aqui, estranha a muita... Cadê? A palavra ontológico no mais, estranha a muita gente. Mas no contexto da frase quer dizer apenas o seguinte: o ser é linguagem. Qualquer ser humano, todo ser humano. Agora ali certo. Afirmar isso significa dizer que a palavra não seria só uma ferramenta da comunicação. Ela sustentaria o próprio ser. Ao rotular os fenômenos e os objetos, ao enquadrinhar formas expressivas, cada língua impõe uma maneira de compreender a realidade, de comportar perspectivas e aversões contra outros ângulos possíveis. Aí ele pergunta, olha só, o pronome ela, no primeiro parágrafo do texto, retoma adequadamente que palavra? Isso aqui normalmente cai, tá? Essa coesão anafórica. Ele pergunta a palavra tal retoma qual? O nome disso a gente chama de coesão anafórica, quando um termo faz menção a outro, retoma a outro, que já foi utilizado no texto, para evitar ali repetição, tá? Então, ó, olha só, ele quer saber, ela retoma quem? Primeiro vamos encontrar o pronome ela aqui, né? Tá onde? Tem o valor, a palavra no mais estranho, muita gente. Mas a frase quer dizer apenas o seguinte: o ser humano, qualquer ser humano, afirmar isso significa dizer que a palavra não seria só uma ferramenta da comunicação. Ela, tá bem aqui. Vamos lá. Afirmar, vamos ler daqui, tá? Afirmar isso significa dizer que a palavra não seria só uma ferramenta da comunicação. Ela sustentaria. Ela quem? A palavra. Resposta do nosso gabarito é a letra B, tá? Minha dica para você responder esse tipo de questão é o seguinte: quando você for ler o texto, você já vai fazendo essas marcações, essas ligações dentro do texto. Fica mais fácil na hora que aparecer uma questão. Por exemplo, se eu estivesse lendo esse texto, eu ia logo marcar, eu ia dizer assim, ó, eu ia logo fazer isso. Ó, afirmar isso significa dizer que a palavra não seria só uma ferramenta
é da comunicação. Ela, a palavra, sustentaria o próprio se. Ao rotular os fenômenos e objetos, ao enquadrilhar, cada língua impõe uma maneira de compreender a realidade, de comportar e tal. Eu já faço essas marcações, porque na hora que aparecer a pergunta, você já sabe onde está. Faça isso quando você estiver lendo qualquer texto. Sai riscando o texto mesmo, tá? Para você fazer isso. O mesmo texto, tá? Só que agora com outra pergunta. Ele pergunta o seguinte, ó, o trecho entre vírgulas no primeiro período do texto, esse texto era maior, então eu peguei só essa parte aqui, porque as questões eram em cima desse primeiro período, tá? Desse primeiro parágrafo. E aí ele pergunta, no primeiro período, tá? No primeiro período, que termina bem aqui, ó, o período termina aqui onde tem um ponto, ele quer saber o seguinte, ó, essa parte aqui entre vírgula, a linguagem, a filosofia já o sabe. Essa parte aqui que está entre vírgula. Indica o quê, gente? Acréscimo, explicação, alternativa, conclusão, consequência, contradição. Questão bem fácil. Indica o quê? Isso aqui indica um acréscimo, tá? Letra A. Indica um acréscimo, é uma informação que está sendo acrescida. A linguagem, a filosofia já o sabe. Tem valor ontológico. Se você tira, eu poderia dizer simplesmente assim, ó. A linguagem tem valor ontológico. Quando eu digo a linguagem, a filosofia já o sabe, é um acréscimo, uma explicação. Letra A. Tranquila essa questão, né? De boa. Questão de figuras de linguagem. Normalmente, a Suzana coloca uma ou duas questões sobre figuras de linguagem. Dei uma estudada sobre isso. Eu tenho vídeos no canal sobre alguns desses assuntos aqui. Eu tenho outros vídeos aí no canal. Olha essa frase aqui. Essa aqui foi colocada na estrada, né, no outdoor. Veja bem. Bebeu e está dirigindo? Coisa linda. Igreja lotada daqui a 7 dias. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. O autor da frase da placa, representada acima, se valeu de uma estratégia de leitura para dar expressividade à sua mensagem. Utilizou-se uma figura de linguagem chamada... Qual é essa figura de linguagem aqui, gente? O que ela é? É pleonasmo? Não, tá? Não é pleonasmo. Pleonasmo, existem dois tipos. Existe o pleonasmo vicioso, que é aquele que você diz subir para cima, descer para baixo, que a gente evita. Mas tem também aquele pleonasmo que é figurativo, que é estilístico, que é o pleonasmo enfático, que é aquele que a gente vê na Bíblia. Isaías dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é um pleonasmo, mas é um pleonasmo estilístico, é um pleonasmo figurativo. Tá? Então, não é pleonasmo aqui. Também não é antítese, não tem ideias aqui contrárias, tá? Não tem ideias contrárias, não tem termos, né, antônimos aqui para a gente fazer, para dizer que é uma antítese. A literação também não é, repetição de sons. Zeugma também não foi omitida aqui nenhuma palavra que já foi utilizada. O zeugma é quando você omite, é uma figura de construção que você utiliza quando você já usou um termo e você não quer mais repeti-lo porque você já o utilizou na frase, tá? Isso é um zeugma. Aqui, gente, eu tenho uma ironia. Letra E, tá? Tem uma ironia. Bebeu, está dirigindo, coisa linda. Coisa linda, coisa nenhuma, gente. Isso é uma ironia. Igreja lotada daqui a 7 dias. Isso é uma ironia, né? Coisa linda. Não é uma coisa linda isso. Isso é uma ironia. Tranquilo? E chegamos à última questão, que é a questão que eu trouxe, inclusive, para você, uma aulinha, uma aula bem interessante sobre isso. Essa questão aqui, ela envolve pronome relativo, tá? Ela vai envolver aí pronome relativo. E para isso eu quero te falar rapidamente o que é o pronome relativo, tá? Essa aqui é a gramática que eu utilizo, quero inclusive te indicar, gosto muito dela, você que está estudando para concurso, é uma gramática bem completa. Gramática para concursos públicos, do Fernando Pestana, isso é uma das gramáticas, eu tenho um monte, né? Se você olhar aqui, eu tenho várias gramáticas, mas essa aqui é uma gramática muito boa, você pode adquirir. Vamos entender, essa questão, que é a última da gente hoje, nesse vídeo, ela vai trabalhar pronome relativo. Só que não só pronome relativo, ela vai trabalhar pronome relativo com o uso de preposições. Pronome relativo que tem a ver com regência verbal, tá? Ou nominal. Vamos ver aqui, o que é um pronome relativo? É um elemento conector de caráter anafórico. Conector de caráter anafórico, tá? Ou seja, o pronome relativo ele é um pronome que ele serve para ligar.
termos da oração ou orações, principalmente orações, né? Ele liga orações. E ele tem caráter anafórico, ou seja, ele retoma termos que já foram utilizados. Por isso que é anafórico. Anafórico porque retoma o que já foi utilizado. Certo? Ele conecta. Olha o que essa gramática diz. É importante dizer que, se o verbo ou nome da oração subordinada adjetiva exigir a presença de uma preposição, esta ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Como assim, Cristiano? Olhe para cá. Este é o artigo, esse que é um pronome relativo se referindo a artigo. Este é o artigo que te falei. Certo? Esse pronome relativo, esse que, funciona como um pronome relativo. Mas qual é o erro? Quem fala, fala de alguma coisa. Então, a regência do verbo falar, ele pede o de. Então, essa preposição deve aparecer antes do verbo. Então, qual é o correto? Este é o artigo de que te falei. Porque quem fala, fala de alguma coisa. Falei do quê? Do artigo. Certo? Certo, pessoal? Então, o pronome relativo ele retoma um termo. E se o verbo que vier depois, ou nome, ou verbo ou nome, ele exigir preposição, essa preposição deverá aparecer antes do pronome relativo. Tranquilo? Por isso, gente, é que está errado quando você diz assim, ó. Hoje, quando você for mandar aí uma mensagem para alguém, você pode dizer assim, você é a pessoa que eu gosto. Está errado. Quem gosta, gosta de. Então, o certo é, você é a pessoa de que eu gosto. Tá bom? Manda isso, tu vai ver que essa pessoa vai ficar até mais apaixonada por você, vai ficar louca por você. Ah, foi o professor Cristiano que me ensinou. Né? Meu Deus, que coisa linda essa mensagem. Você é o homem de que eu gosto. Você é a mulher de que eu gosto. É só, não diga mais, você é o homem que eu gosto. É errado. Tá? Você usou pronome relativo, mas você errou a regência aí, o de. Vamos à questão. Última questão. Sabendo disso, pause o vídeo agora e tente responder essa questão. Vamos lá? Considere o trecho abaixo. Na 49ª volta, ele desacelerou em uma reta a Ferrari, com a qual liderava a prova, para permitir que Fernando Alonso o ultrapassasse. Gente, ele liderava com o quê? Com a Ferrari. A qual? Quem é que pede esse com? A prova. Então, olha só. Ele desacelerou em uma reta a Ferrari, com a qual liderava a prova. Ele liderava a prova com a Ferrari, ele liderava a prova. Então, esse com aqui foi exigida por esses termos aqui, ó. Ele liderava com a qual se refere a quem? Ferrari. Esse com é exigido por liderava, e esse pronome relativo aqui a qual se refere a Ferrari dele. Certo? Essa preposição com é exigida por liderava, pelo verbo liderar, e esse a qual é o pronome relativo que se refere a Ferrari. Ele quer que você encontre agora aqui a alternativa correta em relação ao pronome relativo e a regência. Qual é? Pense aí. Não pude pensar sobre a importante informação com a qual conversamos. Conversamos com? Não, está errado. Aqui deveria ser, não pude pensar sobre a importante informação da qual conversamos, não com qual. Errado. A aluna com a qual eu me referi, não. Quem se refere a. Era para ser aqui. A aluna a qual me referi, e esse a qual ainda era para vir com a crase, viu? Com o acento indicativo de crase. Letra C. Demitiu-se porque não aguentou o mau humor da supervisora com a qual trabalhava. Quem trabalha, a gente trabalha com alguém. Está aqui o com, pedido por verbo trabalhar, trabalhava. E esse a qual se refere à supervisora. Letra C é a nossa resposta. Eis a receita com a qual precisamos. Não. Quem precisa de. Eis a receita de qual ou da qual precisamos.
para aquele jantar. Não é a letra D. O bandido era o homem com o qual ela amava. Não, o bandido era o homem a qual ela amava. Ou o qual, não sei, mas está errado, não é com o qual amava. Né? Só se eles dois amavam uma terceira pessoa, que não é isso o sentido. Certo, pessoal? Fico por aqui. Estou preparando mais vídeos, mais aulas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente. Seu feedback é importante para mim. Compartilhe. Me siga aí nas redes sociais. Mande seu feedback, comente e me diga quantas você acertou de todas essas que nós fizemos. Tem mais vídeos vindo por aí, mas eu só vou fazer se você disser, professor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tá certo? Até mais, gente. Forte abraço.